Olá, estamos começando o programa Papo Cabeça dessa semana. A nossa convidada é Tainá, ela é consultora holística e veio aqui para falar um pouquinho sobre o Halloween, né, Tainá? Tudo bem? Bem-vinda. Bom, Shelley, obrigada, agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui com você. Obrigada. Vamos tentar desmistificar um pouco essa história do Halloween, né, claro. o dia já está chegando. Dia 31 tá aí e assim, as pessoas às vezes não conhecem um pouco do que representa o Halloween na realidade, né? Então, o Halloween, na realidade, é uma comemoração da festa de Todos os Santos, de Todos os Mortos, né? Que acontece no dia 31 de outubro, o Halloween. Por quê? Porque na noite de Todos os Santos, logo vem antes do dia 2 de novembro, que é Finados, né? Então, era comemorado o Dia dos Mortos pela Igreja Católica. E pela cultura pagã, né, é considerado o Ano Novo dos Celtas, que é uma coincidência de datas que acontece, porque é justamente quando é o fim do verão e o início do inverno para eles, né? Então, nesse dia 31 de outubro, é comemorado esse final, que é quando os celtas entram no período do inverno, no período de armazenamento de alimentos, um período de recolhimento. Então, assim, houve uma coincidência de datas. E é o período onde eles acreditam que o véu entre os dois mundos, dos mortos, né, e os nossos, está mais tênue. Então, é quando você celebra os seus ancestrais, né, e você tem acesso às informações dos mortos, no caso, né, as informações que eles podem trazer. Então, é essa sabedoria. Como a gente fala assim, a gente tem condições de ter esse acesso, esse contato com eles, sem precisar de senha para isso, né, sem precisar ter um ritual especial. É um momento muito de sensibilidade deles também. Né? Então foi uma coincidência de datas e é por isso que, por conta de ser o dia de Todos os Santos, né, o dia de Todos os Mortos, porque é bruxa, né? Por isso que foi associado um pouco ao Dia das Bruxas, à Inquisição. Por quê? Porque como os pagãos faziam seus rituais nesse dia, né, por conta desse véu que fica mais tênue, por conta desse final de verão, início de inverno, que é o Samhain, né, que é considerado esse festival tão importante dentro da cultura pagã, né? Então, assim, a Inquisição perseguia as bruxas e todo mundo que tinha qualquer tipo de ritual era perseguido. Então, por isso também ficou associado ao Dia das Bruxas. Né? Então, assim, o Halloween é um termo que vem de toda essa cultura pagã, né? Mas são desde a Irlanda que os celtas fazem essa comemoração, e o Halloween começou por volta do século V, mais ou menos, né? A ser difundido mais, a ser celebrado. Né? Agora, em 1840, os irlandeses trouxeram isso para os Estados Unidos, né? Então, essa cultura ligada do Halloween aos Estados Unidos, essa festa toda que é feita, da comemoração do Dia das Bruxas, começou com a chegada dos irlandeses, que levaram essa celebração para lá. Né? Então, assim, é onde começam todas aquelas brincadeiras que a gente fala assim, doce ou travessura, né? Que na realidade também era uma cultura católica. Por quê? Porque os cristãos da época, eles iam até as vilas, né, e pediam o bolo das almas, que na realidade era um bolo quadrado com uma geleia de groselha em cima, né, e ao invés, eles recebiam esse bolo, as crianças, na realidade eram os adultos que faziam isso antes, né, recebiam esses bolos e prometiam rezar para os mortos, né, para que eles alcançassem o céu, né, para que eles estivessem bem encaminhados, os seus mortos. Então, cada bolo que eles recebiam era uma oração feita para os mortos daquela família. Então, as pessoas se envolviam dentro desse ritual. Né? E por que das fantasias? Porque era uma maneira de afastar os maus espíritos nesse momento onde as coisas estava exatamente esse véu assim tão tênue, tão aberto, as energias. Mas a fantasia que eles utilizavam era de bruxas? Eram fantasias de monstros, de espantalhos, de bruxas. Por quê? Porque era uma maneira de espantar os maus espíritos, que é onde estavam ali as coisas, pouca luz, pouca luminosidade e o ambiente estranho, os maus espíritos não chegavam.
entendeu? Então... E ainda tem esse ritual até hoje? Ainda tem esse ritual até hoje. Tá? Alguns celebram isso de outras formas, né? Isso depois teve mudanças ao longo dos anos e mudanças também de acordo com as regiões, porque as pessoas foram trazendo isso para suas próprias culturas também, né? Então cada um celebra isso de uma forma diferenciada, certo? Entendi. E aqui no Brasil, é comemorado no dia 31 de outubro. 31 de outubro também pelo mesmo motivo. É a grande festa. Porque na realidade assim, se a gente for pegar o Solen, que é realmente esse fim de verão, início de inverno, que é o início, que é o ano novo dos bruxos, né? Na realidade lá ele é dia 31 de outubro, mas para nós aqui no hemisfério sul, ele é no dia 1º de maio, porque é quando a gente faz a troca para o inverno. Entendeu? Então tem uma diferença entre os hemisférios também de data, né? Mas é tradicional a festa. Então a gente pega hoje em dia o contexto pela festa, né? O brasileiro adora uma festa, então ele incorporou isso no calendário dele, né? De uma forma mais tranquila, entendeu? Então assim, ele faz essa celebração também em homenagem a todo esse ritual pagão também. Ok. Papo Cabeça vai entrar para um breve intervalo, voltaremos daqui a pouquinho.